Depois daquela, eu nunca mais deixei de gravar, né? É só errar que você aprende. Vamos lá, vamos orar então. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela tua bondade. Muito obrigado porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigado, Deus, por esse privilégio que a gente tem de estar olhando para a tua palavra, de poder estudar a tua palavra, de poder refletir nos acontecimentos aqui do Velho Testamento. Nós sabemos que o Velho Testamento continua sendo Bíblia e nós precisamos tirar dessas histórias e absorver coisas boas dessas histórias, aprender com os erros uns dos outros e pedimos, Deus, que o Senhor fale conosco mais uma vez, mais uma manhã, que a tua palavra venha de encontro com o nosso coração. Te agradecemos e oramos, pedindo tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Muito bem, deixa eu silenciar o microfone aqui de todo mundo. De vez em quando alguém entra, mexe no negócio e abre, né? Mas aí eu vou falando e vou desligando aqui, mas vamos lá. A gente vai começar então hoje o segundo livro de Reis, capítulo 14, 15 e 16. Já começando a falar sobre o 14, assim, na verdade, existe uma divisão de blocos aqui a partir do versículo 14, porque o versículo 14 e o versículo 15, eles, na verdade, formam um bloco diferente dos 19 capítulos anteriores. Então, assim, os 19 capítulos anteriores, que é do 1 Reis 17 até o 2 Reis 13, esse bloco de capítulos, ele tratava aqui de um resumo, na verdade, da história do Elias, né? Ele estava fortalecendo aqui a questão de Elias e Eliseu. Na verdade, ele está falando aqui 90 anos de história, né? E os relatos importantes, e tinha um foco específico nos profetas Elias e Eliseu, né? Porque quando a gente olha aqui o capítulo 14 e 15, a gente não vê muita ação profética nesses capítulos aqui, né? A gente vai ver aqui na verdade, um relato muito bem sintetizado das ações dos reis, só colocou coisas importantes, né, do reinado, né? Alguma coisa importante sobre o que aconteceu antes, sobre a destruição da idolatria de Baal, a reconstrução do templo. E aqui a gente vê assim, um relato assim um pouco mais rápido, mais sintético. Não que não existia profetas nesse tempo, né? Então, assim, só para dar eu não sei se a gente vai conseguir, mas assim, só para dar uma olhada, se a sua tela for grande, lembra que eu tenho aquela linha do tempo, né? Aquela linha do tempo, então ele começa mostrando para a gente aqui, né? Depois daquele Jeú, que foi aquele cara que eliminou todos os descendentes ruins lá de Acasias pela promessa de Eliseu e Elias, vem Joacás, de Joacás vem Jeoás, de Joás vem Jeroboão II, e aí começa aqui o tempo de Zacarias, né? E esse tempo de Zacarias, a gente tem Manaém, Menahem, a morte de Jeroboão II, Pecaías, né? E o tempo de Oséias aqui é mais tarde, né? Então, assim, esse aqui é o reino do norte de Israel, né? Esses são os reis. Se a gente for olhar para os profetas, a gente vê que teve, sim, profetas agindo nesse período, né? Nesse período, a gente não está vendo porque não está sendo registrado, mas, por exemplo, entre o tempo de Jeú e Joacás, o livro de Joel, o profeta Joel, grande nome, né? Foi escrito aqui nesse período. Aí depois você tem aqui Oséias, foi escrito nessa época. Aí você tem os relatos de Jonas,
Tanto é que a gente tem um relato até aqui do cumprimento da profecia de Jonas, né? Da onde apareceu Jonas? Jonas está em outro lugar, Jonas está bem longe daqui, né? Mas não, o profeta Jonas é dessa época, o livro de Amós é escrito nessa época, Miqueias e Isaías também são dessa época, né? Que a gente não está vendo, por quê? Porque os relatos eles estão concentrados nos reis. Então, quando a gente vem aqui para o reino do sul, né, que seria o reino de Judá, aí a gente vê, e a gente já está acompanhando tudo, né? O reinado de Acasias, a gente teve aquela mulher Atalia, né? Aqui tem o reino de Acasias, a morte de Jorão, a morte de Acasias, Atalia, aquela mulher lá que a gente até falou um pouquinho sobre feminismo. Aí depois nasce o Joás. O Joás, depois de 7 anos, a Atalia morre. Aí a gente segue os anos aqui, a morte de Joiada, Amazias, né? Começa o reinado de Amazias, e depois de Amazias, não aparece aqui, mas deve ter o Azarias também, em algum lugar. E aí a gente tem Uzias, né? E a morte de Amazias, e aí vem um longo período aqui, onde o reinado se concentrou lá no norte, né? A morte de Uzias, Jotão. Então, assim, estou dando uma passada rápida aqui na linha do tempo, né? Só para a gente ver onde a gente está. E vou, assim, fechando mais ainda a tela, a gente vê. Tudo isso aqui faz parte do reino dividido. A gente ainda está no capítulo 16, né? 17. E a gente está se preparando, ó. Tudo isso aqui é 16, 17. A gente está se preparando aqui, então, para a época do exílio. E aí, na época do exílio, a gente vai ver um outro ponto de vista do reino de Deus, o reino de Deus cativo, né, por outros povos, e a gente vai ver essa parte, né? Então vamos lá, vamos voltar lá para o 14 e vamos dar uma passeada nos versículos aí para a gente ver o que a gente consegue tirar. Capítulo 14, então, começa com o rei Amazias de Judá, o rei Amazias de Judá. No segundo ano de Jeoás, o Amazias, ele começa a reinar com 25 anos, e ele reinou 25 anos em Jerusalém. Versículo 1 e 2 fala sobre esse primeiro parâmetro do rei. Versículo 3 e 4 diz que Amazias fez o que agrada o Senhor, fez o que agrada o Senhor. Ele fez parecido com Joás, mas ele não chegou ao ponto de ser como Davi. E aí, assim, é interessante a gente entender que vários reis, eles falam assim, eles fizeram o que agrada ao Senhor, mas não chegava a ser igual a Davi, né? Porque qual a diferença, né? Eu dei uma parada aqui e dei uma olhada para ver assim, por que a Bíblia ela tem essa constância em falar que os reis não chegaram até os pés de Davi? A gente sabe que nenhum outro rei da história, a gente vê Deus falando assim, esse camarada tinha o coração segundo o coração de Deus, né? Por que será, né? E uma das diferenças que existe aqui da pessoa de cada rei com a pessoa do rei Davi, a diferença era uma específica, que era uma busca radical por uma vida santa, sem menção e sem direção para nenhuma idolatria, né? Então é interessante assim o que talvez defina um coração segundo o coração de Deus seria, por mais que o Davi tivesse pecado, por mais que o Davi tivesse desobedecido, por mais que o Davi tivesse dado uma de preguiçoso e ficado no palácio enquanto estava em guerra, por mais que todos os erros que ele fez, ele não cuidou bem dos seus filhos, ele não teve sabedoria de educar os filhos nos caminhos do Senhor. Por mais de tudo isso, o Davi, ele não permitia que a idolatria entrasse na casa dele, que foi o contrário do filho dele, Salomão, né? O Salomão tinha sabedoria, o Salomão
teve uma oportunidade gigante na mão dele, só que ele deixou a idolatria entrar aos poucos, né? Começando até com o casamento do Salomão com a filha do faraó do Egito, né? Então, assim, talvez essa seja a grande diferença desses reis. Esse rei fez o que agrada o Senhor, Amazias, Joás, né? Então, assim, todos esses reis que fizeram coisas boas, sempre existe essa comparação. Não chegou aos pés de Davi. Por quê? Por causa de uma santidade radical, por causa de uma centralização do Deus verdadeiro. Ele não deixava nada se tornar ídolo na vida do Davi. E apesar dos seus erros, por conta também de que ninguém é perfeito, ninguém aqui é feito de carne e osso, está isento do pecado. Porém, uma das qualidades que discernia, que separava o Davi dos outros reis era essa, era uma santidade radical. Então, aqui a gente está vendo o Amazias, né? O Amazias, ele fez o que agradava o Senhor, porém não derrubou os altares idólatras da região. Versículos 5 e 6, a gente vê então que o Amazias mandou matar os guardas do palácio, que mataram o pai dele, Joás, né? Então foi um ato de vingança que ele acabou com ele. Diz que também no versículo 5 e 6 que ele foi obediente aos mandamentos do Senhor. E aqui tem um fato interessante, né? Porque o Amazias, ele não matou os filhos desses capitães, né? Quando esses capitães, o nome deles era Josacar e Josadab. Então, esses comandantes da guarda do rei, que mataram Joás, né, o pai dele, o rei Amazias não colocou culpa sobre a vida dos seus filhos, né? Vamos abrir um texto, mas assim, no final do capítulo 16 eu vou trabalhar melhor isso, né? Mas quando você vai para Deuteronômio 24, versículo 16, a palavra do Senhor vai dizer assim: pois os pais não serão mortos em lugar dos filhos, e nem os filhos em lugar dos pais, cada um morrerá pelo seu próprio pecado, né? E esse versículo aqui, a gente leu ele, né? Quando a gente tinha visto aquele pecado que uma pessoa da tribo tinha pego tinha pegado os pertences de um povo que foi ganho lá, né? E aí a família inteira morreu, e a gente começou essa discussão, né? E por que a família inteira precisa pagar pelo pecado de um, né? Então aqui está escrito assim: os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. E provavelmente o Amazias usou esse texto para não matar os filhos do Josacar e do Josadab, né? Por quê? Porque nessa época, geralmente, o que acontecia era isso. Quando os pais pecavam, os filhos, todo mundo embaixo pagava o preço junto, né? Mas eu vou explicar isso no final, que como esses textos de hoje, os 3 capítulos, são muito informativos, eu vou terminar a devocional hoje falando um pouquinho sobre a questão da maldição hereditária. Eu tinha falado para vocês que eu ia falar isso com vocês, né? Vamos usar isso hoje para a gente trabalhar um pouquinho sobre isso. E eu já vou voltar, então, sobre essa questão da morte dos filhos do Josacar e do Josadab, tá? Então, versículo 7, então, a gente vê que o Amazias derrotou 10.000 edonitas no Vale do Sal, conquistou Selá, e mudou o nome de Selá para Joqutel. E esse fato ele está registrado aqui para a gente entender, porque esse texto sugere que havia um controle tão grande da parte do Amazias, que o Amazias tinha tanto controle que ele mudou o nome de um lugar. Então, assim, sabe quando você
ganha alguma coisa, você ganha um cachorrinho, que o cachorrinho tinha um nome antes, mas agora ele é teu. Então eu vou chamar ele do que eu quiser. Então eu vou mudar o nome porque eu quero que ele chame agora Totó, entendeu? Então assim, o que acontece? É nesse sentido, né? Foi colocado aqui só para entender que o Amazias, porque ele derrotou um grande exército dos Edonitas, então ele pegou aquele local e ele mudou de nome para falar assim, eu que mando aqui, e eu tô no topo aqui do pedaço, então eu que mando e eu vou mostrar que eu mando mudando o nome desse lugar. Então ele mudou o nome desse lugar. Aí no versículo 9 e no versículo 10, tem um negócio muito estranho aqui, né? Porque o Amazias, ele manda, o rei Amazias de Judá, ele manda um recado para o rei Jeoás de Israel. E ele fala assim, vamos medir forças, né? Ele fala aqui, vamos se enfrentar. Isso aqui, na verdade, é uma declaração de guerra sem nenhuma razão. Simplesmente porque o Amazias se achou muito bom, sabe? O Amazias, ele achou que ele era melhor do que o Jeoás e resolveu enfrentar o cara e falou assim, ó, acabei com o exército de Edonitas aqui, deram 10 mil. E eu peguei o lugar e ainda troquei o nome de lugar. Por quê? Porque eu mando no pedaço, porque eu sou o melhor do pedaço, porque eu sou melhor que você e eu quero medir forças com você. O Jeoás, ele até assim faz uma analogia, né? Não chega a ser uma parábola, isso aqui é uma analogia de deboche. Ele falou assim, como que um espinheiro pode ganhar de um cedro, né? Tipo você falar assim, como que o matinho pode derrubar uma árvore, né? E aí ele falou assim, eu vou te atropelar, se você continuar com essa ideia, eu vou te atropelar. É como que se um animal selvagem pisoteasse o espinheiro, né? E também é citado aqui uma coisa engraçada, é citado aqui, dê a sua filha em casamento ao meu filho, né? Essa frasezinha que tem no meio desse deboche do Jeoás com Amazias indica que houve ali um pedido de casamento entre os filhos, né? A tal do Miai. Então os reis falaram assim, ó, deixa meu filho casar com a tua filha aí. Aí o que aconteceu? O outro falou, não vou deixar não. Então assim, e aí ficou aquela vingancinha no coração, sabe? E eu fico pensando assim, olhando para essa situação aqui, duas coisas que eu acho importante a gente pensar, né? Primeira, sabe, fazer vingancinha com coisinhas medíocres que os outros fizeram com a gente. A gente costuma fazer isso, né? Você tá em casa, né? Você pede para alguém de casa assim, por exemplo, eu e a Débora, assim, eu peço para a Débora lavar a louça, daí ela não lava. Aí eu fico com aquela raivinha assim, ai, ela não lavou quando eu pedi. Aí da próxima vez que você vai ter que lavar, você fala, não vou lavar também porque você não lavou daquele dia. Ou seja, você entende o que é isso? É você pegar um negócio pequenininho e transformar isso numa verdade na sua vida e deixar essa raivinha controlar a sua vida ao ponto de destruir coisas grandes. A gente está falando aqui de dois reinos. Esses filhos podiam casar com outros, não era nem vontade deles, era vontade dos pais, né? Mas não, eles transformaram isso em um problema gigantesco. Eles transformaram um probleminha pequenininho. Ah, quem deixou você pegar no meu copo? Ah, quem deixou você abrir a porta? Ah, por que você colocou o papel higiênico saindo por cima e não saindo por... Sabe? Que coisa pequena. Você apertou a pasta de dente pelo meio e não enrolou do final até o começo. E aí a gente pensa assim, essas coisas pequenas, a gente pensa assim, se você não prestar atenção e não entender que as coisas pequenas são pequenas, as coisas pequenas se tornam grandes e causam grandes estragos, né? Então aqui a gente vê que coisas pequenas podem causar grandes estragos. E outra situação que eu queria trazer aqui, essa questão do Amazias, porque ele está ganhando algumas batalhas, ele já acha que é o
o dono do mundo e acha que pode controlar tudo, né? E aqui eu vejo uma questão, assim, de uma coragem. Eu chamo isso aqui de coragem desnecessária, né? É uma coragem desnecessária. Ele não prevê os custos aqui. Ele não analisou, falou assim: para que eu vou desafiar um povo mais forte se o meu time está ganhando aqui, né? Para que eu vou inventar de fazer uma coisa que eu não consigo se eu estou fazendo bem aquilo que eu consigo? Você entende? É a mesma coisa que algumas coisas aconteceram isso na nossa época, né? Alguns pastores no começo desse negócio de Covid-19, eles falaram assim: quem é você para mandar eu fechar a minha igreja? Eu vou fazer o culto da minha igreja do jeito que eu quiser, né? E aí alguns pastores fizeram o culto. Outro dia, não sei se era um fake news, mas eu ouvi falar que um pastor que continuou abrindo a sua igreja no período do Covid-19, ele morreu de Covid-19 esses dias em São Paulo, né? E tem um outro caso lá na Coreia do Sul, que tem um pastor que também falou assim: eu não vou fechar minha igreja vai continuar, e 60% da igreja dele pegou Covid-19, né? Então, assim, aí você fala assim: não, meu Deus é mais forte do que o Covid-19. Claro que é. O meu Deus é mais forte que esse vírus. Claro que é. Mas, assim, para que eu vou ter uma coragem desnecessária e arriscar algo desnecessário só para mostrar que eu sou bom, só para mostrar que meu Deus é forte, você entende? Então, assim, algumas vezes na nossa vida, a gente quer dar passo mais largo que o tamanho da nossa perna. E aí a gente acaba dançando, né? Então, assim, essa que é uma questão que eu queria trazer, né? Para a gente tomar esse cuidado. Mas aí o que acontece é que o Amazias insistiu nesse enfrentamento com o Joás, e aí o Joás falou assim: bom, então vamos lá, vamos partir para a guerra. Judá sofreu, né, o Amazias, o rei de Judá, sofreu uma grande, versículo 12, uma grande derrota, o restante fugiu, Amazias ficou preso com Joás até o final da vida dele. Versículo 13 e 14. Joás fez um estrago em Judá, saqueou o palácio e o templo, apesar de não ter muitas coisas lá, porque o Amazias já tinha entregado, os outros reis tinham entregado os tesouros para apaziguar os inimigos ao redor. Ele fez vários reféns e cativos e levou esses cativos de Judá para Samaria para eles pagarem por aquilo que eles fizeram. Versículo 15 e 16 fala de novo dos registros que estão lá nos livros de crônicas dos reis de Israel. Jeoás morreu na Samaria, e aí quem sucedeu o Jeoás foi o tal do Jeroboão II, que foi seu sucessor. Versículo 17 e 18. O Amazias reinou 15 anos e depois da morte de Jeoás, né? 19 e 20, a conspiração contra Amazias, ele foge para Laques, de onde ele morreu. Aí, versículo 21 e 22, o rei Azarias aparece como rei de Judá, e o povo, diz aqui que o povo, ele tinha só 16 anos, e o povo foi unânime em coroar Azarias como rei. Ele reconstruiu Elate para Judá. Jeroboão, versículo 23 a 25, fala do rei Jeroboão II, lá, rei de Judá, no tempo de Amazias, reinou 40 anos, mais uma vez, não fez o que agrada a Deus, levou o povo a pecar. A única coisa boa que Jeroboão II fez foi ele conseguiu restaurar as fronteiras de Israel, de Lebo-Hamate até o Mar Morto. Então, o único feito importante, inclusive essa questão de consolidar as fronteiras, era algo muito importante nessa época, por conta das invasões, né? Então, era muito importante você restaurar as fronteiras, né? Isso tem um significado, eu trago um significado para a minha vida,
no sentido de você criar uma proteção sobre você e sobre a sua família, sabe? De você guardar a sua família, guardar aqueles que são seus e não ficar se arriscando e criar um sistema de proteção. O que é criar um sistema de proteção? Por exemplo, hoje a gente tem que criar um sistema de proteção virtual. Por quê? Porque, de uma certa maneira, o que pode estragar os nossos filhos é o quê? As informações ruins que vêm pela internet, onde nossos filhos estão acessando pelos celulares e pelos tablets, né? Então, assim, como que você faz isso? E aí tem várias maneiras, né? Tem umas amigas da Débora que ajudaram ela a criar um sistema onde você tem uma limitação em cima do acesso às coisas que vêm pela internet, ou você limitar tempo, falar assim, ó, você vai poder mexer no celular dessa hora até essa hora, ou você dá uma fiscalizada no que eles estão olhando, no que eles estão assistindo, ver o que é bom, né? Ontem eu fiquei assim horrorizado com um youtuber famosésimo que toda criança gosta, chamado Felipe Neto. E eu falei assim, depois que eu vi a conversa desse Felipe Neto, assim, eu falei assim, nossa, falei para o Yuyu ATT ontem, nunca mais eu quero que vocês abrem nada desse Felipe Neto, né? Então, assim, a gente vai precisar pesquisar para a gente criar o quê? Restaurar as fronteiras, cuidar da parte de proteção. Como que você faz para proteger a sua família? Como que você faz para proteger a tua casa, sabe, de ataques espirituais? Como que nós, né, o mesmo que a gente fez ontem, né? Ontem nós, tios, que temos sobrinhos, nós oramos pelos nossos sobrinhos e as nossas sobrinhas. O que é isso? É restaurar os muros da cidade, é restaurar as fronteiras, é cuidar daquilo que nos protege. Versículo 26 e 27, Deus olhou para o sofrimento de Israel e ele usou Jeroboão para livrar Israel. Jeroboão morreu e Zacarias foi seu sucessor. Capítulo 15. No capítulo 15, a gente começa dizendo sempre dessa maneira, né? No 27º ano do rei Jeroboão II, Azarias se tornou rei de Judá. E aí faz tempo que eu não falo de um significado de um nome, mas assim, nos comentários, é que os comentários não estavam falando muito do significado dos nomes, mas do Azarias teve um significado, né? Azarias significa o Senhor ajudou. Azarias significa o Senhor ajudou, né? E Azarias tinha 16 anos e ele reinou durante 52 anos. Diz o versículo 5 que ele era filho de Jecolias, a sua mãe, de Jerusalém, fez o que era certo perante Deus, como o seu pai Amazias, mas também não conseguiu eliminar os altares idólatras da época. Então, assim, mais uma vez, a gente vê um rei que não chegou ao ponto de ser como Davi por conta de não ter sido radical na eliminação dos altares idólatras, né? E parece, eu olho assim na nossa vida, algumas vezes quando a gente se converte, quando a gente entrega a nossa vida para Deus, tem umas áreas da nossa vida que a gente não entrega. Não sei se você já percebeu isso, mas assim, tem algumas áreas da nossa vida, Deus, eu te entrego minha casa, meu casamento, mas sabe aquele negocinho ali, eu não quero entregar não. Aquilo ali eu quero ficar comigo, né? Então, assim, é mais ou menos isso, assim. Eu acho que é algo que a gente sempre fala e quando a gente olha para Jesus, quando a gente olha para a vida cristã, quando a gente olha para Paulo, a gente vê assim, a gente vê uma entrega total, né? E talvez essa entrega total seja a diferença entre o rei Davi com os outros reis. Seja você abrir todas as portas da sua casa, né? Jesus, pode entrar na minha casa. Olha, aqui é a cozinha, aqui é o banheiro, aqui é a sala, mas só aquele quartinho, aquele depósito ali, não mexe, Jesus. Aquilo ali é eu. Aquilo é meu. Não mexe naquilo ali, não. Né? Então, assim, às vezes acontece isso nas nossas vidas. Né? Então, versículos 6 e 7, a gente vê aqui já a morte. A gente vê aqui que o Azarias,
ele diz que teve uma doença de pele. Os comentários falam que, na verdade, isso aqui é uma lepra, é uma maldição, e essa maldição tem uma razão. Só que a gente só vai ver essa razão em 2 Crônicas 26, tá bom? Então, assim, guarda essa história aqui. O rei Azarias tinha um problema de pele e ele ficou trancafiado durante toda a sua vida por conta dessa doença de pele. Claro, ele tinha 2 opções. Ou tinha gente para cuidar dele dentro do palácio, ou ele era expulso e era exilado no deserto para ficar junto com os outros leprosos. Como ele era rei, né? Então ele ficou dentro de casa, e aí o seu filho Jotão, ele administrou a nação. Então era um correinado, né? O Azarias não deixou de ser rei, mas quem realmente reinava administrativamente a nação era o Jotão. Né? O versículo 6 e 7 fala da morte de Azarias, e o Jotão, então seu filho, sucede a coroa do rei e começa a reinar. No versículo 8 e 9, a gente vai lá para outro reinado, a gente vai para Israel, e aí está falando aqui sobre os reis Zacarias. Versículo 8 e 9, no 38º ano do reino de Azarias, Zacarias se torna rei de Israel, e ele reinou por 6 meses. Pessoal, então foi muito rápido. O reinado dele aqui durou 6 meses. Ele fez o que Deus reprova, levou o povo a pecar, e aí aparece esse tal de Salum, filho de Jabes, né? Versículo 10. No versículo 10, aparece Salum, filho de Jabes, conspirou contra Zacarias, atacou na frente do povo e assassinou e se tornou seu sucessor, né? Foi muito rápido essa história, para você ver que aquilo que eu falei, esse bloco de história, né, do capítulo 14 até o final do capítulo 15, é só um lançamento de relatos, tá? A gente não vai ver muito acompanhamento da história, do que aconteceu lá dentro, com quem casou com quem, o que eles fizeram nessa região. Então é uma coisa bem rápida. Zacarias reinou durante 6 meses, fez o que Deus reprova, levando o povo a pecar. Esse Salum conspirou contra Zacarias, matou e assumiu o poder. Versículo 11 e 12. Cumpriu-se a palavra do Eterno, porque o Zacarias, ele era a 4ª geração de Jeú. Então, quando Jeú entrou no poder, o Eliseu, ele lembra que o Eliseu ele falou assim: você vai acabar com tudo e eu vou abençoar, o seu reinado vai durar durante um tempo. E durou durante 4 gerações. E depois de Azarias acabou essa dinastia de Jeú sobre o povo de Israel. O Salum era chamado pelos assírios também, né? Teve um outro caso desse. O Salum era chamado de o filho de ninguém também, porque ele também não tinha background, ele não tinha passado, ele não tinha nada, ele era um comandante do exército, e aí de repente ele se tornou rei de Israel. Versículo 13, no 30º ano de Azarias, rei de Judá, o Salum reinou, e ele reinou aqui por 1 mês. Então o negócio foi mais rápido ainda, né? Versículo 14, aparece o tal de Menahem, filho de Gadi, e ele atacou e matou Salum. Por isso que demorou só 1 mês, foi muito rápido. Esse Menahem era comandante do exército de Zacarias. Então, assim, provavelmente você olha assim, o Salum e o Menahem eram comandantes. O Menahem atacou o Zacarias e matou. E se você for perceber que o Menahem era comandante do exército de Zacarias também, o Menahem viu o que o Salum fez e fez igual. O que ele fez? Atacou o Salum, matou o Salum e tomou o poder, né? Então, assim, as coisas estão acontecendo dentro de casa, né? Então, assim, é interessante você ver isso, essas brigas, esses anseios por poder acontecem dentro de casa. E, pessoal, isso acontece na nossa vida, na sociedade. Vocês que trabalharam em ambiente empresarial, né, em ambiente de grandes instituições, é um querendo comer o outro, é um querendo atropelar o outro para tomar a posição de poder, né? Então, isso aqui é o reflexo da humanidade caída, é o reflexo do anseio e da busca por poder,
que todo mundo, toda a humanidade deseja, né? Então todo mundo quer poder, e esse poder sobe na cabeça, e aí quando sobe na cabeça, e aí vem orgulho, vem pecado e vem um monte de coisa. Bom, esse Menahem, versículo 16, ele atacou Tifsa, ele causou muita destruição e fez coisas graves. Versículo 17 e 18, no 39º reinado de Azarias, Menahem começou a reinar em Israel e reinou 10 anos. Então, Menahem reinou 10 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, repetiu o pecado dos seus antecessores. Versículo 19 e 20, o rei da Síria atacou Menahem, e o Menahem ele fez um acordo com o rei da Síria. Então, quando vê que o poder é muito forte ali, que não dá para competir, então eles fazem um acordo. Versículo 23 e 21 e 22, Menahem morreu, e quem sucede o Menahem é o Pecaías. Então, o Pecaías ia ser o sucessor de Menahem. Versículo 23 e 24, no 50º ano de Azarias, rei de Judá, Pecaías começou a reinar em Israel e reinou durante 2 anos. Fez o que era mal perante ao Senhor. Aí no versículo 25 e 26 aparece um camarada chamado Peca, né? Imagina, o nome do cara já tinha a ver com pecado, né? O cara chamava Peca, né? E o filho de Remalias, né, conspirou contra o Pecaías, levou 50 homens para Gileade e assassinou Pecaías juntamente com Argobe e Arié, na cidade do Palácio Real de Samaria. Assim, Peca matou Pecaías e se tornou seu sucessor. Versículo 25 e 26. Versículo 27 e 28. No 52º ano de Azarias, rei de Judá, rei Peca começa a reinar em Israel e fez aquilo que Deus reprova. Versículo 29, o rei da Síria, Tiglat-Pileser III, invadiu e levou o povo cativo, né? Versículo 30, Oséias conspirou contra Peca, assassinou e tomou o poder no 20º ano do rei Jorão. 32 e 35, no 2º ano de Peca, de Israel, Jotão tornou-se rei de Judá, reinou, com 25 anos ele começou a reinar e ele reinou 26 anos. Agiu corretamente, seguiu os caminhos de Uzias, né? Só que ele também não destruiu os altares idólatras. E o único feito interessante do Jotão, que ele construiu a porta superior do templo. Então, assim, é uma das questões da restauração do templo. Verso 36 a 38, Deus instigou o rei Rezim da Síria. É interessante isso, né? A gente vê assim que o ataque da Síria para Israel foi algo não só premeditado, mas algo que foi enviado pelo próprio Deus, né? E aí vem aquela questão, né, da tentação e da provação, né? Eu já falei isso para vocês. Qual a diferença da tentação e da provação? A tentação ela é algo que não vem de Deus. A tentação vem do diabo. A tentação tem o objetivo de te destruir e te fazer você cair. A aprovação, ela vem de Deus e ela vem com o objetivo de você ser aprovado. Então, assim, o fato de Deus instigar o rei Rezim da Síria para ele ir contra Peca e atacar Israel, não é maldade do Senhor, mas é uma aprovação que Deus está levando para a vida, para Israel, para que Israel volte para os caminhos do Senhor, né? Mais uma vez, só para a gente deixar claro, né? Então, assim, a tentação sempre tem o objetivo de fazer você cair, de você desistir de Deus, de você abandonar Deus. Ao contrário da aprovação, quando a gente passa... Se bem que os dois têm a mesma... Assim, na hora, a gente não consegue distinguir. Porque os dois a gente está falando de problema, né? O problema aparece nas nossas vidas. Às vezes, logo de cara, a gente não consegue definir se esse problema é
é uma tentação ou se esse problema é uma provação, né? Então, assim, a gente precisa ter um pouco de discernimento para a gente conseguir fazer essa distinção entre a tentação e a provação. Aqui é claro, né? Deus instigou o rei da Síria Rezim para atacar Israel, ou seja, era uma provação. Por quê? A provação era um problema que faz você ficar mais forte, que faz você encontrar com Deus, faz você viver com Deus. Então, tem dificuldades, vou dizer assim, tem dificuldades nas nossas vidas que são para que nós possamos nos fortalecer em Deus, e tem dificuldades nas nossas vidas que a intenção é de derrubar e acabar com o nosso relacionamento com Deus, tá? Então, é diferente. Vamos lá, capítulo 16, então. E aí os comentários, eles fazem essa diferença, esses blocos, né? Então, do 16, versículo 1 até o 17, versículo 41, então, na verdade, é um trecho que já está apontando para uma derrota do povo de Deus e um exílio, e o exílio de Israel. Já está apontando, esses dois capítulos já estão apontando para um período de cativeiro, de exílio de Israel, né? O povo de Israel vai ser tirado da sua terra, né? Isso também, mais uma vez, não vamos pensar isso como uma maldade de um Deus que se chama bondoso, não. A gente está falando aqui de consequências do pecado da humanidade em não obedecer a ordem, o decreto e o mandamento do Senhor. Porque se todo mundo tivesse obedecido os decretos e as ordens e os mandamentos do Senhor, eles não iam passar por isso. Deus ia abençoar, Deus ia cuidar, Deus ia cobrir eles com a proteção, mas não, eles fizeram o errado, buscaram os desejos do coração carnal e pecaminoso, e tudo isso levou eles a essas consequências. Vamos lá, capítulo 16. Então, no 17º ano do rei Peca em Israel, Acás, rei de Judá, com 20 anos, ele reina 16 anos. Então, começa aqui o reino de Acás. Ele agiu mal, ele fez mal perante ao Senhor, seguiu os passos do rei de Israel, e ele fez algo assim abominável, pessoal. Isso aqui é uma coisa abominável que a gente vê na vida do Acás. Ele sacrificou, ele queimou seu próprio filho, né? E mais uma vez, a gente vai ver isso de uma forma mais clara lá em Crônicas, que vai ser uma coisa mais clara, mas tinha um Deus, eu já falei disso acho que umas 2 vezes, bem rápido, mas assim, existia um Deus dos idólatras da terra de Moabe, um Deus chamado Moloque. E esse Deus Moloque, ele pedia, dizem, né, a cabeça dos caras, que esse rei Moloque pedia para você ficar forte, ele pedia que você sacrificasse o seu filho. Olha que coisa demoníaca, uma coisa demoníaca. É baseado no egoísmo, é baseado no orgulho. Então, para um rei ficar forte, ele sacrificava o filho dele e matava o filho dele queimado, né? Então, se você olhar lá em Deuteronômio, vamos só por curiosidade, vamos abrir em Deuteronômio 18. Quando você abre Deuteronômio 18, versículo 9 e 10, Deuteronômio 18, 9 e 10, diz assim: quando entrarem na terra que o Senhor Deus lhe dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício seu filho ou sua filha, que pratique adivinhação, ou que dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria. Então, assim, realmente era uma ordem do Senhor, direta do Senhor, de não fazer essas coisas. E o próprio rei de Judá realizou um feito desse, né? Então, assim, para você ver o quanto que esses reis aqui estavam completamente longe, né, da presença de Deus, longe de seguir ao Senhor, e só buscavam o Senhor assim quando não tinha jeito, e ele falou: oh, Deus, me ajuda, né? Então, assim, e muitas vezes a gente faz isso, a gente faz tudo que é
errado perante os olhos do Senhor. Para a gente não está errado, então a gente vai fazendo, né? Eu até me ponho, às vezes, no lugar do Acaz e fico pensando, né? Tem tanta coisa que a gente faz que Deus não gosta, mas a gente fala assim, não tô nem aí, vou fazer mesmo, sabe? E a gente vai fazendo e não se liga, não enxerga que isso era algo que não agrada ao Senhor. Por isso que é interessante, pessoal. Qual o problema? Eu vejo assim, qual o problema desses reis ficarem longe de Deus? E um dos problemas não era porque eles eram ruins. Todo ser humano é igual. Eu entendo assim, todo ser humano é igual, né? Mas por que eles faziam? Eu entendo o seguinte, eles estavam longe da palavra do Senhor. E aí eu quero que você traga isso para a sua vida. Quando você para de ler a palavra, quando você para de assistir os cultos do Senhor, de participar da sua igreja, quando você para de olhar para a Bíblia como algo importante na sua vida, como o pão nosso de cada dia, quando você se afasta da palavra, o perigo de você criar conceitos e fazer coisas que desagradam o Senhor, te deixam cegos. Ontem eu estava preparando a mensagem de domingo e eu vi uma frase que me chamou muito a atenção. A frase era mais ou menos assim: crente que não se interessa pela palavra é um crente cego. É uma coisa assim, crente que não se interessa pela palavra é um crente cego. Ele não deixou de ser crente, ele não deixou de ser cristão, mas ele não consegue enxergar as verdades do Senhor. Não consegue enxergar. É como se a pessoa não conseguisse enxergar o certo do errado, né? Então, assim, foquem na palavra. O grande erro, né, desses reis aqui é que eles se afastaram das ordens e das palavras do Senhor, né? Vamos lá, voltando para o 16, versículo 5. O rei Rezim faz uma aliança com o rei Peca de Israel para tentar acabar com o rei Acaz de Judá. E aí essa coalizão, essa ligação entre o rei Rezim e o rei Peca era uma aliança para tentar dominar a região inteira, né? Mas o que aconteceu que Acaz vence essa união dos dois, os dois se preparam, né, para aumentar o ataque. Versículo 6, Edom recuperou Elate e expulsou os homens de Judá. Versículo 7 e 8, Acaz enviou mensageiros ao rei da Síria. Olha lá, o Acaz, ele buscou um outro povo, né? Um outro povo, o rei da Síria, aquele cara que tem um nome complicado, né? E aí ele fez uma aliança com esse rei para que nessa aliança eles conseguissem vencer aquela coalizão do rei da Síria com o rei Peca, dessa coalizão de reis, né? E ele mandou alguns presentes de ouro para o rei da Assíria. Mais uma vez, pessoal, Síria é diferente de Assíria. É muito parecido, né? A gente fala Assíria, mas a Síria é diferente de Assíria. Falando é tudo igual. Quando você vê escrito é diferente, né? O A tá grudado, o outro A tá separado. Mas aí a gente vê aqui, versículo 9, o rei da Assíria acudiu o Acaz de Judá e ele deportou o povo e matou o rei Rezim, né? Então, assim, essa ligação do Acaz com o rei da Síria ajudou ele. Versículo 10 e 11, Acaz encontrou o rei da Síria em Damasco e gostou do trono da Síria. Interessante, né? O trono não, o altar da Síria. E ele pegou a planta desse altar da Síria, um povo que não segue os caminhos do Senhor. O templo deles não é um templo do Senhor. E ele achou bonito aquela arquitetura da Síria e resolveu colocar no templo do Senhor, do nosso Deus. Então ele mandou a planta do projeto desse altar lá para o sumo sacerdote Urias. Urias era o sumo sacerdote do templo lá em Judá, e ele mandou construir um igual. Quando o rei Acaz voltou, o altar já estava feito. Então,
assim, é interessante que mesmo com toda esse erro de Acaz, ainda existia o templo e ainda existia aquela, vamos dizer, o sagrado do templo do Senhor, ele não mexia. Mas ele mexeu em algo sagrado, ele mexeu em algo lá dentro. Ele tirou o altar que o próprio Senhor tinha falado para colocar, do jeito que era para colocar, ele tirou aquele altar e colocou um outro, né? De um povo pagão, dentro do próprio templo do Senhor. Isso foi um erro muito grave. Parece besteira, né? Aos nossos olhos, o cara tá tirando o sofá de uma casa e colocando um outro sofá mais bonito, né? Mas aos olhos do Senhor, mexer com as coisas sagradas é algo que a gente precisa tomar cuidado, né? Mais uma vez, tome cuidado para não criar regras e para enxergar os princípios, né? Por quê? A gente poderia enxergar regras aqui. Vou inventar uma regra. Tá errado, tá, pessoal? O que eu tô falando é uma regra errada. Uma regra errada. Por exemplo, na nossa igreja não deveria ter gasofilácio de saquinho, só gasofilácio de madeira. Ou seja, a gente olhar isso e falar assim, a gente está fazendo igual o mundo que tem luzes, o mundo que tem caixa de som potente. Não, o reino de Deus não tem caixa de som potente. Então, assim, criar regras em cima de algo que a gente deveria olhar para a história e aprender os princípios, tá? Então, assim, esse negócio do altar é simples. Qual que é o princípio? Não coloque nada na frente do seu Deus. O princípio é: não deixe Deus em segundo plano e coloque outra prioridade na sua vida. Esse é o princípio dessa história do trono, né? Quando a gente olha para essa história do trono, o Acaz tirou o trono de Deus, o altar de Deus, e colocou um altar pagão dentro do templo. O que isso quer dizer? E o Acaz ainda pegou esse altar e falou assim, joga ele ali no cantinho, que esse aqui eu vou fazer só o meu sacrifício pessoal, é só para mim, né? E deixa esse bonitão aqui, né? Então, assim, o que acontece? É mais ou menos isso, pessoal. Não deixe Deus para segundo plano e não coloque outros objetivos, outros valores na frente do valor principal de Deus e da palavra dele nas nossas vidas. Não coloque nada na frente da adoração ao Senhor, né? Não ame mais as coisas do mundo do que as coisas do Senhor. Deixe na sua vida a prioridade fincada, estabelecida na sua vida, sendo Deus a prioridade de tudo para você. Versículo 16 diz que o sumo sacerdote, que era Urias, ele fez exatamente como o rei pediu. Apesar de Urias sendo sumo sacerdote, ele poderia ter falado não. Provavelmente Urias aqui, ele viu que estava errado. Ele é o sumo sacerdote. O cara é o cara que ministra, sabe, os cultos ao Senhor, né? Dentro do templo. Ele sabia, mas o que ele fez? Ele consentiu com o erro do seu líder. E eu fico pensando, às vezes, até que nós precisamos ter essa ousadia, se a gente encontrar o erro de um líder, a gente conversar com ele. Falar assim, é o seguinte, eu acho, assim, vou te respeitar porque você é meu líder, mas, eu acho que o que você está fazendo não é bom. Eu acho que poderia, né? Eu tenho um caso desse muito interessante, né? Lá na igreja coreana, tinha um diácono que estava no meu grupo, que um dia ele falou assim, Pastor Joel, com todo respeito, mas assim, a sua pregação, ela tá ficando um pouco fraca. Eu falei, sério? Né? Tipo assim, ainda na minha cabeça eu pensei, quem é esse cara para falar isso para mim, né? Mas eu falei assim, não, deixa eu ouvir. Ele falou assim, não, pastor, com todo respeito, quando você chegou aqui na igreja coreana, depois do Amazonas, a sua pregação era tão forte porque você pregava aquilo que Deus falava no teu coração e aquilo que o povo tinha que ouvir. Mas agora que o pastor titular assiste o seu culto, agora que os presbíteros da igreja e a liderança maior da igreja assiste teu culto, parece que você prega para agradar eles.
Nossa, aquilo doeu no meu coração, mas eu agradeci aquele diácono. Eu falei assim, puxa, cara, obrigado, né? Voltei para minha casa. Eu lembro que naquela semana eu orei assim, analisei e falei, puxa, é verdade, o que esse diácono falou é verdade, né? Chorei diante do Senhor, falei, Deus, me perdoa por fazer isso, né? Não quero mais fazer isso, eu quero pregar a tua palavra, eu quero pregar aquilo que o Senhor fala no meu coração, eu quero pregar aquilo que o povo precisa ouvir, não o que as pessoas querem ouvir. E eu lembro que dali em diante a minha pregação mudou de rumo, mudou de direção, e depois de um tempo esse diácono ele veio para mim e ele falou assim, pastor, sua pregação mudou, né? Sua pregação mudou. Então assim é uma coisa interessante da gente ter às vezes essa ousadia somada com respeito, somada com entender quem é seu líder, mas ter essa ousadia também de falar assim, pastor, será que isso aqui não tem? Se o pastor for orgulhoso demais, fala, não quero saber, não fala assim comigo, aí você deixa quieto, mas pelo menos você fez tua parte, você entende? Pelo menos você fez tua parte, pelo menos você foi lá e falou, né? E você tá com o coração tranquilo, você, ó, né? Eu falei, né? Tá? Então o sacerdote Urias consentiu e aconteceu isso. O Acás tirou do templo os utensílios e todas as figuras que poderiam ser oferecidas ao rei Azarias. E o versículo 19 termina dizendo que o Acás morreu e o Ezequias foi seu sucessor. Pessoal, Ezequias foi o rei, tá? Depois de Davi, eu acho que o rei mais legal aqui é Ezequias, e a gente vai ver amanhã. Mas, amanhã não, acho que, não sei se vai começar amanhã ou não, mas assim, trazendo isso aqui, essas histórias de hoje, a gente vê assim que, por exemplo, esses reis, né? Sempre que a gente ouve que os reis seguiram o comportamento dos reis que desagradaram o Senhor, e a gente vê assim muitas vezes essa maldade vindo de geração em geração, pode se dar assim ênfase numa área em que os cristãos, na verdade, chamam de maldição hereditária. É um mal que vem vindo de geração em geração. Tem muita gente que, principalmente da parte da batalha espiritual, o pessoal que gosta de batalha espiritual, que gosta de falar assim, sabe aquela doença inexplicável na sua vida, né? O seu pai teve, o seu avô teve, o seu pai teve, você tem também, sabe essa? Aí eles começam a querer mistificar e espiritualizar esse tipo de coisa, chamando isso de maldição hereditária, né? E a maldição hereditária, ela é muito falada assim no meio gospel, no meio evangélico, né? Tem muita gente que defende esse ponto de vista e tem muita gente que não gosta desse ponto de vista. Eu vou trazer para vocês a minha opinião pessoal, tá, pessoal? Se você gosta dessa parte, me desculpa, me perdoa, mas eu não consigo enxergar essas coisas como maldição hereditária. Não apoio esse tipo de mistificação das doenças e das maldades na nossa vida para uma maldição hereditária, porque vamos dizer que a maldição, a gente está colocando, de uma certa maneira, uma culpa não só nas pessoas que erraram no passado, mas a gente coloca a culpa no próprio Deus que criou essas pessoas e que deixou elas acontecerem, e de uma certa maneira a maldição hereditária está apontando o dedo para Deus e está falando assim, ó, você e Deus, você que é o culpado de tudo isso, né? Então assim, eu tomo muito cuidado com essa área, claro. Quando vem alguém falar comigo, pastor, eu vim aí do treinamento da Neuza Itioca, do treinamento de batalha espiritual, Cindy Jacobs, Peter Wagner, todo esse pessoal que gosta dessa área, e quando eles vêm assim, eu também não fico assim, ó, o que você está falando é ridículo, desprezo, não gosto. Eu nunca vou fazer isso, mas deixa a pessoa falar, né? Deixa a pessoa falar. Quem tem certeza que eu tenho a verdade absoluta? Nem eu tenho a verdade absoluta. Eu tenho as minhas próprias convicções,
baseado naquilo que eu conheço, baseado naquilo que eu já experimentei, naquilo que eu tenho conversado e que eu tenho estudado. Então, a minha posição é baseada nas minhas convicções. Mas eu não vou desrespeitar, Se alguém falar assim, não, esse negócio de maldição hereditária é sério, tem que tomar cuidado, né? Então, assim, eu não vou fazer isso. Eu não vou desrespeitar alguém se alguém pensa assim. Mas eu queria abrir 2 textos com vocês, né? Aquele texto que a gente abriu de Deuteronômio, né? Que fala que o pecado dos pais não vão não vai ser passado para os filhos. E também um outro texto que eu queria que você abrisse em Ezequiel 18. Ezequiel, vamos abrir aqui. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Também é um versículo muito citado, né? Então, Ezequiel 18, versículo 4, ele diz assim: pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem, aquele pecar é que morrerá. Ou seja, o pecado do pai não está embutido no pecado do filho, e o pecado do filho não está embutido no pecado do pai, né? Porque principalmente o que essa maldição hereditária ela fala é o seguinte: como o seu pai pecou, então você vai absorver o pecado do seu pai e você vai sofrer essa consequência. E como seu filho e assim por diante, cria-se o que eu chamo de corrente de desastres, né? A corrente de desastre. Eu vou falar para vocês. Eu chamo isso de corrente de desastres e não de maldição hereditária. Por quê? Imagina que uma pessoa, ela nasce numa família totalmente errada, disfuncional. Ela vive essa disfuncionalidade, o pai que trai a mãe, mãe que rouba, assim, uma pessoa vive nesse meio. Se ela não tem um encontro com a verdade, com o que é certo, o que acontece na próxima geração? É simples, vai fazer tudo igual. Ah, você tem um pai que era muito autoritário. Aí depois o pai tem um filho. Aí esse filho, ao invés de consertar, não, se torna um pai autoritário também. Aí depois ele tem um filho. Aí o filho se torna um pai autoritário também. Você entende o que eu estou falando? Não é uma maldição hereditária. Isso aí é uma coisa natural do ser humano. Você aprende aquilo que você vê os seus pais fazerem. Se você não encontrar um outro parâmetro de certo e errado, se você não encontrar uma outra verdade que pode te trazer um novo conceito de certo e errado, você vai continuar fazendo aquilo, você vai continuar fazendo errado. Isso eu chamo não de maldição hereditária, mas eu chamo isso de quê? De corrente de desastres. Por quê? Porque o rei, vamos dizer que, se o rei Jeroboão fez tudo o que era errado, o filho dele, se o Jeroboão não trouxer a palavra de Deus para dentro da casa, se o filho do Jeroboão não encontrar a palavra e levar a palavra a sério, ele não vai deixar de fazer o erro do pai, vai continuar esse desastre, vai continuar esses erros que os nossos antepassados faziam. Né? Então, eu tenho meu medo aqui, dentro dessa história, é a gente mistificar e espiritualizar uma coisa da humanidade. É simples. Se você aprendeu a vender drogas com seus pais, você vai ser um vendedor de drogas. Né? Por quê? Porque coisas boas e coisas ruins, né? E as crianças principalmente absorvem as coisas ruins. Eu acho isso incrível, né? Por que não absorve só as coisas boas? Né? E todo mundo erra, pessoal. Todo mundo erra. Isso aqui não estou falando que só aconteceu com aqueles lá. Isso acontece com a gente também. E a gente nem sabe que estava fazendo errado e estava fazendo errado. Mas a gente passa isso para os nossos filhos. E aí que vem a coisa importante. Se você não tem um encontro com a palavra, se você não tiver ter esse encontro com a palavra de Deus, se o Espírito Santo não impactar a sua vida para você abrir a sua mente, você não vai mudar isso na sua geração. De geração em geração vai ficar assim. E eu vejo assim, eu falei para vocês, né?
crentes que não focam a sua vida na palavra de Deus se tornam crentes cegos. Então existe crente que enxerga Deus, existe crente que não enxerga Deus. Coríntios fala, existem crentes espirituais, existe crentes carnais, né? Então assim, existe gente dentro da igreja que busca o Senhor, que se diz cristão e que não dá valor para a palavra de Deus. Tem, pessoal, tem. A gente vai ver por aí nas outras igrejas, assim, você vai ver que tem líder assim. Tem líder que não lê a Bíblia, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso é assim, a Bíblia, ela vai ser para nós o parâmetro de certo e errado. Você sabe por que a gente conta 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros? Por quê? Porque lá na França tem um pedaço de ferro que tem o que eles chamam de 1 metro. E aquele é o parâmetro. Então, sempre que você tem uma dúvida, será que esse metro está errado? Vai lá no original, mede e fala assim, não, tem 1 metro. Você entende? Por quê? Porque toda vez que você vai medir alguma coisa, você precisa ir para o original. Né? E eu entendo que a palavra de Deus para nós é original e a gente tem que sempre ter esse parâmetro. Só para a gente resolver esse problema, a gente precisa entender que o pecado dos seus pais, por mais que você copie os erros e os comportamentos uns dos outros, a gente precisa entender que a dívida de pecado nas nossas vidas, ela foi cancelada. Então, assim, se você abrir comigo em Colossenses capítulo 2, versículo 13 ao 15, você vai ver comigo assim, olha só, versículo 13 ao 15. Se você acha que a dívida do seu pai passou para você e é por isso que você fica doente igual ao seu pai, não. Eu vou dizer para vocês. O versículo diz assim, quando vocês estavam mortos em pecados, na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. E Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu pregando-a na cruz. Então, assim, se você tem alguma dívida espiritual, dívida que eu digo assim, por conta do pecado nas nossas vidas, que nos prendem, então essa dívida ela foi paga, ou ela é paga, no momento em que você entrega a sua vida para Jesus, no momento em que você olha para a cruz e entende que Jesus levou todo o nosso castigo, levou toda a nossa maldição. Jesus, ele quebrou as correntes de desastre das nossas vidas, e se você seguir a ele, se você obedecer os seus decretos, as suas ordenanças e os seus mandamentos, Deus vai continuar sendo Deus na sua vida, vai te abençoar e vai te guiar por toda a sua vida, né? Então, assim, a gente precisa entender essa quebra da corrente de desastres na nossa vida, né? E a gente precisa entender isso, como que se quebra a corrente de desastre. Vamos olhar para uma historinha do Novo Testamento e vamos perceber o que faz quebrar essa maldição nas nossas vidas. Abre comigo em Atos, livro de Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8, versículo 9 até o versículo 24. Atos 8, versículo 9 até o 24. A gente vê aqui um texto onde Paulo ele tem encontro com um mago chamado Simão, né, que praticava feitiçaria. Eu vou ler o texto aqui para vocês. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando o povo. Ele se dizia muito importante. Todo o povo, do mais simples aos mais ricos, dava atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. No entanto, Felipe pregou as boas novas do reino de Deus e o nome de Jesus, e creram nele, e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia a Felipe por toda parte, observando maravilhados os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém
ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram lá Pedro e João. Esses, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus, batismo nas águas. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro e disse: dê-me também esse poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as minhas mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade, ore ao Senhor e talvez lhe perdoe o pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo seu pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram, né? O que eu quero dizer com essa história, né? O Simão, o mago Simão, ele se batizou naquela primeira leva de pessoas que ouviram a palavra de Deus através de Filipe. Ele foi batizado nas águas e o Espírito Santo estava sendo derramado nas pessoas. Um dia eu vou parar para vocês, para conversar com vocês sobre batismo nas águas e batismo no Espírito Santo, que é um outro assunto polêmico que a gente precisa estudar. Mas lá na frente você vai ver, a gente vai estudar isso aí, vai ser bem legal, tá? Mas assim, nesse caso, o que acontecia é que as pessoas não estavam experimentando esse poder de Deus, umas maravilhas de Deus através do Espírito Santo conectado com a palavra. E esse Simão, ele ostentou o poder. Ele não queria a presença do Espírito Santo, ele ostentou o poder. Ele achava que isso traria poder para ele. Então, assim, o que acontece? Isso aqui na vida, a magia, sabe, essa magia, essa feitiçaria desse mago Simão, ela poderia ser quebrada, mas ele queria esse poder de novo, de uma outra forma. Ele só queria mudar de nome. Ele queria mudar de feitiçaria para espiritualidade cristã. Ele queria mudar de poder. Ele queria o mesmo poder, só que ele só queria mudar o nome do poder, né? Então, como que você faz para acabar isso da sua vida? É o que Pedro diz aqui, né? Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Em outras palavras, arrependimento e fé. Arrependimento e fé é o que pode cancelar essa dívida, é o que pode cancelar essa corrente de maldade ou esse pecado nas nossas vidas. E a gente, então, tem que tomar esse cuidado e lembrar dessa solução. Qual que é a solução? Enxergar o pecado em nós e ter fé em Deus e confiar no Senhor. E última coisa que eu quero falar sobre maldição hereditária, quando a pessoa se foca muito nisso, não, essa doença aqui é uma maldição hereditária, vamos pedir para Deus tirar isso da sua vida, vamos fazer uma oração especial aqui, vamos fazer uma declaração tinha um nome que eu esqueci, mas assim, de você declarar, se arrepender de todos os seus pecados e você achar que essa oração vai resolver, ou seja, criar meios e criar estratégias que se colocam no lugar de Deus. Então, na verdade, essa questão da maldição hereditária, na minha cabeça, na minha convicção, ela enfraquece a obra de Cristo, porque você começa, existe um enfraquecimento da obra de Cristo, porque você fala assim, não, sim, Jesus morreu, mas tem uma outra coisa que você pode fazer para resolver esse problema na sua vida, né? Faz essa oração, vamos pensar na maldição hereditária, vamos mistificar essa situação e vamos seguir, fazer o seminário de cura e libertação daquele movimento, e esse projeto de cura e libertação vai tirar você do pecado. Ou seja, você está fazendo o quê? Você está falando de uma certa maneira, a obra de Cristo não foi tão completa assim, porque eu preciso criar um outro projeto, uma outra plataforma
que vai ajudar Deus, porque Deus não conseguiu resolver isso das pessoas. Então, eu vou ajudar Deus. Você entende? Por isso que pensamentos como esse podem gerar um enfraquecimento na ideia de que a obra de Cristo foi completa naquela cruz. Então, assim, ao meu ver, eu penso assim, para resolver um problema grave numa família, numa pessoa, algumas coisas que a gente considera e até enxerga como maldição nas pessoas, para mim, eu creio que o quê? Toda maldição é quebrada aos pés da cruz. Por quê? A obra de Jesus Cristo foi suficiente, foi poderosa, foi abrangente o suficiente para que nada seja mais necessário do que o nosso arrependimento, o nosso prostrar-se diante da cruz, o nosso arrependimento dos nossos pecados, a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. E quando a gente faz isso, a gente entende o quê? Que a obra de Jesus Cristo foi absoluta, que a ressurreição de Cristo foi absoluta, e a gente não precisa buscar nenhum outro Deus, a gente não precisa criar nenhum outro ídolo, a gente não precisa de nenhum outro altar que venha ajudar a Deus a resolver o problema do pecado nas nossas vidas, né? Então é essa a minha posição em relação a essa questão da maldição hereditária, tá bom? Beleza, pessoal. Olhando para tudo isso aqui, eu sei que é um assunto meio complexo. Isso aqui é um resumo de um assunto polêmico que a gente podia levar horas conversando sobre essa questão, tá, pessoal? Eu só vou deixar ele terminar ele aqui para a gente não se alongar muito. Mas, assim, queria ver se alguém aqui tem algum comentário em cima do que a gente falou, em cima desse texto de hoje, se você quer perguntar alguma coisa, né? E comentar alguma coisa. Se você tiver alguma coisa, abre seu microfone e pode perguntar. Pastor Joel, Sim. é que no capítulo 15, no versículo 1, para a gente aqui na nossa Bíblia está escrito Uzias em vez de Azarias. 15, versículo 1. No ano 27 do reinado de Jeroboão II de Israel, Uzias, filho de Amazias, se tornou rei de Judá. Deixa eu ver. Eu estou olhando em 3 Bíblias aqui e eu estou vendo Amazias. Não, Uzias. Azarias, né? É. E aí ele está falando Uzias, né? Isso. Eu vou checar isso e eu te falo, tá bom? Tá. Nas 3 Bíblias que eu tenho aqui está escrito Azarias, mas eu vou checar isso para você. Eu vou ver alguns. É que na minha Bíblia e do No celular também está assim. Dela também no do celular? Não é a Bíblia católica, não, né? Vocês não estão usando Bíblia Não. de Não, na Jerusalém. minha Bíblia, essa Bíblia de Estudo NTLH. NTLH? Tá. Então eu vou verificar isso, depois eu converso com vocês. Então eu resolvo isso aí para ver se está escrito Uzias ou Amazias, e às vezes os nomes deles... Uzias ou Azarias, né? Uzias ou Azarias, né? Azarias, né? Eu Azarias, falei Azarias e vocês estão lendo Uzias. Isso. Tá. Eu vou verificar isso aí. Vou verificar. Mais alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Beleza. Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, quiser tirar alguma dúvida, vocês me escrevem, né? Parece que a Camila do Kenji aqui teve uma perspectiva legal daquele milagre do azeite na viúva com o profeta, né? De repente seria interessante até a gente ouvir uma hora
essa perspectiva aí. De repente, vários textos aqui que a gente leu, você pode ter tido uma perspectiva diferente, né? Se você compartilhar, de repente seria bastante enriquecedor para o nosso devocional, né? Claro que a maioria de vocês é bastante tímido para ficar fazendo um negócio desse, mas assim, ou vai tomar muito tempo, né? Mas assim, se você quiser compartilhar, ou fala comigo, daí eu compartilho com vocês aqui, ou, né, durante essa devocional pode trazer, tá bom? Esses compartilhar. Vamos terminar por aqui, então. Se você tiver alguma dúvida, depois você me escreve. Alguma coisa que você não entendeu direito, você me escreve. Fica à vontade para escrever no WhatsApp, tá bom? Vamos orar, então. Vamos terminar? Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos abençoa com a Tua palavra. E obrigado, Deus, por esse tempo de qualidade que nós estamos tendo em olhar para a Tua palavra, olhar para a Bíblia e encontrar coisas importantes para o nosso viver hoje, para a nossa vida hoje, Deus. E obrigado pela história do que está acontecendo. E eu oro para que, através de tudo isso, nós possamos ter um parâmetro de certo e errado baseado na Tua palavra. Faz com que cada um de nós, Pai, sejamos pessoas famintas da Tua palavra, que a gente tenha fome e sede da Tua palavra, que nós possamos aproveitar bem a Tua palavra e viver conforme as Tuas ordenanças, os Teus decretos e os Teus mandamentos. Pai, obrigado, Deus, pela Tua bênção nas nossas vidas. Eu oro por cada um aqui que está nessa quarentena, que se estendeu até o dia 10 de maio, que o Senhor possa estar abençoando, guardando, dando paciência, dando um coração obediente, protetor, Pai, que a gente possa obedecer todas essas direções e que o Senhor nos abençoe e nos tire dessa situação do Covid-19. Queremos que essa fase passe logo, para a gente voltar à nossa vida normal, para a gente voltar a abraçar um ao outro, que é algo tão bom, tão importante para nós, Pai. Abençoa a nossa igreja também, que está lá ficando pronta, está cada vez mais bonita e a gente não pode ir lá. Mas, Deus, que o Senhor abençoe a nossa igreja, não só o prédio, mas principalmente a nós como pessoas, que nós possamos focar no Senhor, que nós possamos entender que a igreja não é só um prédio, mas a igreja são pessoas que te buscam, que olham para a Tua palavra, que seguem a Tua palavra, que amam a Tua palavra, que amam o Senhor e que vivem o Senhor buscando da Tua graça, do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Obrigado, Pai, pela nossa igreja, que o Senhor continue a nos dirigir conforme a Tua vontade, conforme a Tua palavra. Te agradecemos e oramos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, pessoal. Tenham um ótimo sábado. Se bem que hoje não faz diferença se é sábado, segunda, terça, né? Mas só para os que trabalham, que faz home office aí, que sábado fica um pouco mais light, né, Edilson? Né? E aí amanhã é domingo, a gente se vê no culto, não tem devocional amanhã de manhã. E se prepare para a palavra dos 2 próximos cultos, amanhã e domingo. São palavras muito fortes e eu acho que a gente precisa deixar o nosso coração preparado para ouvir a pregação de amanhã e do próximo domingo, sem ser esse outro, que eu acho que é muito importante para a nossa igreja e para a gente fechar essa ideia de Páscoa, porque a Páscoa não é só para ser celebrada só no dia da Páscoa, mas todos os dias, mas a gente entender o porquê da ressurreição de Jesus Cristo e trazer isso para as nossas vidas e levar isso muito a sério, tá bom? Então, pessoal, a gente se vê amanhã no culto, né? Que Deus abençoe a sua vida, tenha um ótimo sábado. Pastor. Oi? Fala, tia Keiko. Pastor, aqui na Bíblia a Mensagem, em cima do capítulo 15, tá escrito Azarias, parentes Uzias. Talvez seja o mesmo nome, né? É isso que eu fiquei de ver depois, para ver se não é o mesmo nome, porque às vezes, de repente, do nada aparece Uzias, né? E aí eu acho que talvez seja o mesmo nome. Por isso que eu vou ver, aí eu confirmo para vocês na próxima devocional e eu trago, né? Realmente, se você vê aqui na Bíblia, não vai ver, é muito pequeno, né? Mas aqui na Bíblia a mensagem está realmente escrito Azarias e entre parênteses Uzias. Talvez seja o mesmo nome,
2 nomes diferentes para a mesma pessoa, né? E aí a gente quebra isso. Mas eu vou verificar isso nos comentários, né? Porque deve ter nos comentários sobre isso, daí eu confirmo com vocês. Alguma coisa. Na próxima devocional, tá bom? Deus abençoe para vocês, pessoal. Deus abençoe. Tenham um bom almoço aí. Tchau, tchau. Amanhã.